Olá pessoal, a gente já conversou no último vídeo sobre o mercado de bens. Lá a gente representava no nosso modelo novo clássico de macroeconomia o lado real da economia e agora a gente vai conversar sobre o mercado financeiro ou o lado financeiro da economia, tudo bem? Isso porque desta forma a gente vai entender como é que se define a taxa de juros e, definindo a taxa de juros, a gente tem condição de ver como é que ela interage com o lado real da economia e nessa interação com o lado real da economia, como é, portanto, que ela vai afetar tanto a demanda, que a gente já viu é essa variável Z, como o produto, e é claro, aqui no meio do caminho, tá? Toda vez que há produto, há geração de renda. Então, a gente vai ver como é que o sistema financeiro, ao determinar a taxa de juros, afeta o lado real da economia. Para isso, a gente vai desenhar, vai modelar uma curva, aqui chamaremos curva LM, daqui a pouco a gente entende essas variáveis, mas isso daqui vai ser a simplificação, como todo modelo teórico é, uma imensa simplificação da realidade, de como é que o sistema financeiro, neste modelo simplificado, funciona. Tudo bem? Vamos lá. Como toda e qualquer vez que a gente falar sobre mercado, aqui também nós teremos os dois lados que conformam o mercado. Por um lado, a demanda, por outro lado, a oferta. Tudo bem? Quando a gente estava lá no mercado de bens, a oferta é dada pelo próprio produto, tá? Que é tudo aquilo que foi feito no país e foi disponibilizado para ser demandado. Tá? Agora, qual é o nosso objeto em se tratando do sistema financeiro de oferta e demanda? A moeda. Portanto, sempre que a gente estiver falando do sistema financeiro, e no nosso modelo nós vamos chamá-lo de LM, a gente está lidando com oferta e demanda por moeda. E agora o que a gente vai fazer é entender quais são os determinantes da oferta e demanda por moeda, e a gente vai começar com os determinantes da demanda. Tudo bem? Então, como é que se dá a demanda por moeda? Bem, a gente tem, no nosso exemplo, para simplificar, tá, um volume de riqueza de 50 mil reais. Tá? Então, se é riqueza, é renda acumulada ao longo do tempo. Tudo bem? Como é que a gente pode manter essa riqueza? Como é que a gente pode alocar essa riqueza, distribuir essa riqueza? Você falou manter, você falou distribuir. Sim, como é que a gente deixa, tá, em termos de sistema financeiro, os 50 mil reais que nós temos de riqueza? Tá? A gente vai distribuir isso daí em duas modalidades financeiras, dois ativos financeiros. O primeiro ativo financeiro é a moeda, esse elemento que a gente está muito acostumado a ouvir, a falar, a querer na economia. Tá? A moeda, ela não recebe, para quem a detém, tá, nenhuma forma de juro, portanto a moeda não paga juro para o seu detentor, mas ela tem uma coisa ótima, que é a liquidez máxima, isto é, ela consegue sanar transações hoje e no tempo, imediatamente. Isso significa liquidez máxima. A moeda consegue liquidar transações. Por isso a gente diz que a moeda tem a liquidez máxima da economia. E a moeda na economia, ela tem duas formas de ser. Tá? Ela tem uma maneira manual, essa moeda que a gente tem na carteira, que vocês têm no cofrinho, debaixo do colchão, não deixem debaixo do colchão, é brincadeira. Nós chamamos isso, tá, de moeda manual, e nós temos a moeda que a gente deixa no banco. No jargão, em geral, a gente chama, tá, de moeda na conta corrente, mas tecnicamente na economia a gente chama de depósito à vista, e é uma forma de moeda que é ofertada pelo Banco Central, é o Banco Central que vai colocar, nós veremos isso daqui a pouco, tá, essa moeda em circulação, mas quem permite que ela chegue até vocês e vocês mantenham essa moeda
Lá são os bancos, tudo bem? Então o banco é o intermediário desse processo de oferta de moeda na forma de depósito à vista, tá? Ou aquele dinheirinho na conta corrente, tudo bem? Essas são as duas formas pelas quais a gente percebe, tá? E mantém a moeda na economia. Agora tem uma outra forma que a gente vai poder manter a nossa riqueza. Por exemplo, a gente pode colocar aqui, tá? 25 mil reais, tudo bem? Na forma de moeda manual. E a gente pode, tá, deixar outros 25 mil reais, então a distribuição 50-50, na forma de títulos. São ativos financeiros, tá? Investimentos financeiros. Títulos pagam juros, então a gente recebe alguma coisa por detê-los e, em contrapartida, tá, em relação à moeda que não paga juros, tá, os títulos que pagam juros, mas não têm liquidez máxima, em contrapartida com a moeda que tem liquidez máxima. Isto é, se eu precisar, tá, fazer uma transação e eu tiver meus 50 mil reais, vamos só tirar isso daqui para dar o exemplo. Se eu tivesse 50 mil reais só em título, para que eu pudesse comprar alguma coisa, tá, primeiro eu precisaria vender o título e depois eu precisaria usar o recurso que eu recebi, seja quando for a recepção desse recurso. Tem investimento que se recebe imediatamente, tem investimento financeiro que leva até 3, 4 dias para se poder receber. Então, tá, depois de vendido o título, transformado em dinheiro, a gente poderia fazer transação. Isto é, o título não tem liquidez máxima, mas em troca de se abrir mão da liquidez, se recebe por isso uma taxa de juros. Tudo bem? No nosso modelo, lembre-se sempre, quando a gente fala de modelo na economia, isso quer dizer uma imensa simplificação da realidade que nos ajuda como um atalho a analisar essa mesma realidade. E aqui, tá, a gente vai assumir algumas simplificações. Primeiro, a simplificação é que só existe um título na economia. Tudo bem? Essa forma de ativo financeiro, esse título, ele vai ser representativo de todos aqueles títulos que na realidade existem. Tudo bem? E a gente vai ter no nosso modelo simplificado também uma só taxa de juros. Portanto, a gente vai ter lá um ativo financeiro, tudo bem? E a taxa de juros que esse ativo financeiro pagar é a taxa de juros da economia, e nós veremos, é uma taxa de juros definida pelo Banco Central. Na realidade é assim? Não. Na realidade existem milhares ou até milhões de taxas de juros, porque existem milhares de ativos financeiros. Tudo bem? Mas aqui no nosso modelo a gente precisa simplificar, porque é o básico para a gente ir entendendo depois as coisas mais complexas. E nessa simplificação, vamos assumir que existe um título só e uma taxa de juros só na economia. Beleza? Então, agora que a gente sabe que a demanda de moeda pode se distribuir, tá, tanto em títulos como em moeda mesmo, e essa moeda mesmo são duas coisas, moeda manual e depósito à vista, a gente já tem os elementos para poder montar, tá, a maneira pela qual a demanda de moeda se estrutura, tudo bem? A partir do momento em que a pessoa comprou um título, ela abriu mão de moeda na mão. Tudo bem? Mas para poder comprar o título, ela precisa ter o quê? A moeda na mão. É por isso que a gente vai sempre olhar, tá, para alguma coisa que define o que é que incentivará a pessoa a comprar um título. Que coisa é essa? Tá? A taxa de juros. E o que é que incentiva as pessoas a manterem moeda na mão? O nível de transações da economia. Então, do que depende, tá, a distribuição da moeda entre títulos e entre moeda na mão? 1. Do nível de transações da economia. 2. Da taxa de juros, tá, que no nosso modelo é a única da economia que prevalece naquele instante. Isso daqui faz com que a gente consiga sintetizar a demanda por moeda nestas variáveis, tá, que estão aqui representadas. Vamos lá para a gente poder entender. Isso daqui vocês conhecem como ninguém. Y, o que é isso? Renda, produto, tudo bem? E aqui tem um cifrão, sim, isso daqui é renda nominal, tudo bem? O que é que esse cifrão quer dizer? Quer dizer que a gente está olhando a renda nominal. E por que a gente está olhando a renda ou o produto nominal? Porque talvez a renda da economia, pensemos juntos, me implique, de alguma forma, a aproximação de quantas transações aquela economia faz. E se a demanda por moeda é, tá, em parte influenciada pelo nível de transações da economia, quando eu coloco aqui na minha
a função de demanda por moeda. Quando eu coloco o PIB ou a renda nominal, eu já estou vendo mais ou menos o nível de transações que essa economia faz. Tudo bem? É por isso que a gente diz na economia, mais uma vez, que quando a gente está construindo modelos, a gente olha para as variáveis que aproximam a nossa intuição. Então veja aqui para não ter dúvida, tá? Se a nossa intuição é que a moeda vai ser demandada de acordo com o nível de transações que se faz nessa economia, como é que eu vejo qual é o nível de transações que se faz nessa economia? Eu pego o próprio produto da economia ou, o que é a mesma coisa numericamente, a renda dessa economia. Tudo bem? E como a gente vai comprar pelo preço das coisas, então eu preciso entender essa variável na sua natureza nominal. Tudo bem? Então, esse cifrão Y aqui quer dizer renda ou PIB nominal e vai aproximar, vai demonstrar, vai representar o nível de transações que se faz na economia. L em função de I é a demanda por L, liquidez, tudo bem? A demanda por liquidez que está olhando uma taxa de juros. E o que é que está olhando uma taxa de juros? Quer dizer a quantidade de moeda que eu vou demandar para comprar títulos. Então, aqui a gente tem uma relação entre a variação da demanda por moeda, isso daqui é uma estática comparativa, em relação à taxa de juros. Olha só, quanto maior for a taxa de juros, mais moeda na mão vocês quererão ou vocês quererão aplicar a moeda? Quererão aplicar a moeda, então vocês deixam de ter moeda na mão. Vocês demandaram moeda para comprar ativos. Quando vocês compram os títulos, os ativos financeiros, é a mesma coisa, vocês abriram mão da moeda. Quanto menor a taxa de juros, mais moeda na mão vocês podem manter, afinal os ativos financeiros não estão pagando bem. O que isso quer dizer? Tá? Isso quer dizer que essas duas variáveis são inversamente relacionadas. Isso que daqui quer dizer exatamente inversamente relacionada. Então, se a gente for jogar num gráfico, e nesse gráfico eu preciso ter essas duas variáveis, aqui no eixo horizontal eu vou colocar demanda por moeda, e aqui no eixo vertical eu vou colocar a taxa de juros. Se essas variáveis são inversamente relacionadas, eu posso desenhar a demanda por moeda dessa natureza. Isso quer dizer basicamente que quanto menor for a taxa de juros, mais moeda eu mantenho nas mãos. Tudo bem? E, obviamente, o caminho inverso também é verdadeiro. Quanto maior for a taxa de juros, por exemplo, aqui, menor o contingente de moeda que eu mantenho nas mãos. Eu vou investir para tentar ganhar. Demanda por moeda, está feito? Tá? Então, essa função aqui nos representa a demanda por moeda, sendo que sempre que eu estiver no campo do PIB da renda nominal, eu estou usando moeda para o dia a dia. Estou com a moeda na mão. Sempre que eu estiver no campo da função L, liquidez, a demanda por liquidez para ganhar uma taxa de juros, eu demandei moeda para poder comprar ativos financeiros, e quando eu compro ativo financeiro, eu já não tenho mais moeda na mão. A minha riqueza agora está em outra forma. Qual é? Títulos. Tudo bem? Maravilha. Se a gente viu o lado da demanda por moeda, que nós definimos como MD, tudo bem? Agora a gente tem que olhar para aquilo que sempre existe no outro lado dos mercados, que eu vou chamar de MSSSE Supply, que é isso? Oferta. Então, aqui, para a gente poder entender o que resulta desse confronto, que é a taxa de juros, o preço do dinheiro, eu vou agora precisar falar com vocês do outro lado da história. A oferta de moeda. Quem é que vai fazer a oferta de moeda, seja aquela que fica na mão das pessoas, a moeda manual, seja aquela que fica nos bancos? Quem oferta a moeda é o Banco Central. Tudo bem? Neste modelo que nós estamos vendo, o modelo novo keynesiano, a oferta de moeda é feita pelo Banco Central. Essa oferta de moeda é definida e estabelecida e realizada pelo Banco Central. O Banco Central vai definir a quantidade de moeda que ele quer que circule, e nós chamaremos isso de oferta de moeda, não é? Então, MS exógena, porque o Banco Central aperta o botão e decide quanto é que ele quer de moeda. E quando ele está decidindo isso, o que ele está olhando? Ele está olhando uma determinada taxa de juros que ele acha que é relevante para que a economia funcione bem. E o Banco Central
tá? Não vai permitir que essa taxa de juros da economia fique flutuando o tempo todo, porque se a taxa de juros ficar muito volátil, a gente, por exemplo, quando estiver tomando uma decisão de aplicação financeira, a gente não vai conseguir tomar essa decisão se a taxa de juros muda o tempo todo. Imagina o quanto de gente vocês conhecem, por exemplo, na realidade, que não entra na bolsa porque a bolsa oscila todo dia. Imagina se todos os juros oscilassem profundamente todos os dias. Mas aqui no nosso modelo, vamos lá, imagina se o juro do Banco Central, no Brasil, por exemplo, nós chamamos de Selic, se ela oscilasse muito todo dia. Não, o Banco Central não vai permitir que isso aconteça, né? E daí o Banco Central vai fazer o quê? Ele vai controlar a oferta de moeda para fazer com que a taxa de juros não oscile, tá, muito. Ou, para ser mais preciso, ele vai controlar a oferta de moeda no nosso modelo para fazer com que a taxa de juros fique o mais estável possível. Tudo bem? Em várias ocasiões, fique imóvel. Tá? Como é que a gente vai poder fazer esse tipo de coisa? Como é que o Banco Central atua para fazer esse tipo de coisa? Tá? Ele precisa manter a equivalência entre oferta e demanda por moeda. Tudo bem? Então a demanda por moeda nós já vimos. A demanda por moeda vem do nível de transações e da demanda que acontece de moeda para comprar títulos. Feito? Logo, a oferta de moeda do Banco Central precisa fazer com que essa demanda por moeda seja encontrada. E quando ela é encontrada, a taxa de juros, que é o preço que equilibra oferta e demanda por moeda, fica estável. Se isso é verdade, se essa é a condição de equilíbrio do sistema financeiro, tá, a oferta vai ser igual à demanda. Portanto, a gente pode chamar M, que é a moeda em circulação, e que claramente vai ser a quantidade de moeda ofertada pelo Banco Central que iguala a demanda por moeda, tá? Isso nos leva basicamente por substituição. Tudo bem? Substituamos o equilíbrio, a quantidade ofertada igual à quantidade demandada, na função de demanda por moeda, a gente chega nessa relação aqui. Tudo bem? O que mudou em relação ao que a gente acabou de ver? Só saiu aqui o D, demanda. Por que saiu? Porque a demanda sempre será, neste modelo, igual à oferta. Tudo bem? Então, se a demanda é sempre igual à oferta, se esses números são iguais, vamos chamar isso de moeda em circulação. M, tudo bem? M é igual ao volume de moeda demandado para transações e aquilo que é destinado para a compra de títulos. Resultado, a nossa curva LM. M tá, no LM quer dizer oferta de moeda em circulação, quanto de moeda que está girando. E L quer dizer quanto se quer de liquidez. O que é isso? Demanda por moeda. Então a gente tem a condição de equilíbrio do mercado financeiro. Tá? Essa condição é dada pela curva LM. L de demanda por moeda, demanda por liquidez, e M, moeda ofertada, moeda em circulação. Feito? Vejamos isso agora graficamente. Tá? Olha só, a gente já viu como é que funciona a curva de demanda por moeda. A curva de demanda por moeda ela é decrescente porque a relação entre a demanda por moeda que está aqui, que vai ser igual a quê? A oferta de moeda, que é igual a moeda em circulação. A relação entre demanda por moeda e taxa de juros é inversa. Quando a taxa de juros sobe, as pessoas não querem ter moeda na mão porque querem ganhar. Quando a taxa de juros cai, as pessoas não querem emprestar dinheiro, comprar títulos, tá? Porque não está compensando. A gente já viu isso, tudo bem? Isso daqui é a curva MD, é a demanda por moeda. E a oferta de moeda é exogenamente definida pelo Banco Central. Opa, está aqui a curva de oferta, tá, de moeda. E o que é esse ponto de encontro entre oferta e demanda? A determinação da taxa de juros. Qual é o nome desse mercado? Mercado financeiro. Essa curva aqui é, tá, a demonstração da oferta de moeda. M, essa curva aqui é a demonstração da demanda por moeda. L, esse é o mercado LM no seu equilíbrio, está aqui o ponto de equilíbrio. Tá? Isso daqui é a síntese de quem? Do sistema financeiro no modelo que a gente está estudando. Beleza? Tudo bem? Caminhemos só para duas coisas. Olha só, vamos movimentar no LM, tá, a curva de demanda por moeda. Então aqui eu vou considerar oferta e demanda, tá tranquilo, eu vou chamar de M, aqui a taxa de juros, e aí eu tenho, tá, a oferta de moeda que o Banco Central estipula, então o BC, tá, define de forma exógena, ou seja, ele vai lá e coloca de acordo com o que é interessante
para a economia. A gente tem aqui a taxa de juros de equilíbrio que vem dessa demanda por moeda aqui. Tudo bem? Então, vejamos. Tá? Vamos supor agora que o país teve um crescimento de renda, ceteris paribus, ou seja, congela tudo e consideramos que o país teve um crescimento de renda. Tá? Quando o país tem um crescimento de renda, na nossa função, tá? Vou só inverter aqui a mesma coisa, só inverter os lados para não precisar apagar. Então, isso daqui na nossa função, na nossa relação LM, vai ter uma expansão. Tá? Como é que eu represento isso graficamente? Eu vou representar isso graficamente expandindo a demanda por moeda em função do crescimento da renda do país. Ceteris paribus, o que vai acontecer? Tá? A taxa de juros vai se elevar, e ela vai se elevar porque a oferta de moeda, tá, agora, ela não cresceu proporcionalmente ao crescimento da demanda por moeda para transações. Tudo bem? Se a oferta de moeda não cresceu proporcionalmente ao crescimento da demanda por moeda para transações, o preço da moeda que regula a oferta e demanda, a demanda é maior do que a oferta, o preço vai subir. Qual que é o nome desse preço? Taxa de juros. Beleza? A gente pode ter outro caminho também, olha só. Tá? Vamos agora supor que a variável explicativa da LM, que é a taxa de juros, queira ser modificada pelo Banco Central. Então a gente está no mercado financeiro, o que nós temos lá? Moeda versus a taxa de juros, tudo bem? Então tem uma curva de demanda por moeda aqui, eu não vou mexer nela, tá? O que nós vamos fazer agora nesse instante é sair desse ponto MS, tá? Inicial, que o BC estipulou, e o Banco Central agora quis expandir a oferta de moeda para fazer a atividade econômica, tá, se expandir. Então ele estava nessa taxa de juros inicial, só que agora ele vai colocar a oferta de moeda aqui nesse MS'. Por que o Banco Central fez isso? Para alcançar esse objetivo aqui. Ó. Tá? O Banco Central quis trazer a taxa de juros dessa taxa inicial para essa taxa linha, que é menor, e portanto se é menor, as pessoas desse jeito, tá, começam a fazer mais transações com a moeda ao invés de comprar títulos. Ele quer expandir, tá, a economia, o PIB, a produção, ele quer forçar o lado real a ter uma aceleração. Tudo bem? A gente chama isso daqui de política expansionista. Por quê? Porque expande a quantidade de moeda em circulação. Como é que o Banco Central faz essa expansão monetária? Tudo bem? Como é que o Banco Central varia para mais a oferta de moeda? Ou, se você quiser, como é que o Banco Central varia para menos a quantidade de moeda? Vamos supor que ele queira voltar aqui para o MS. Tá? Como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer aquilo que se chama operações de mercado aberto. A gente também conhece muito pela sigla em inglês, que é a mesma coisa, tá? Mas vamos traduzir Open Market. Como é que o Banco Central faz isso? Se o Banco Central quer expandir a quantidade de moeda em circulação, ele vai pegar dinheiro e comprar títulos dos bancos. Então os bancos têm uma série de títulos, tá, que ao longo do tempo os bancos vão transacionando, e quando o Banco Central quer expandir a oferta de moeda, o Banco Central vai lá e compra esses títulos do banco. Ele passa o que para o banco? Moeda, que vai passar moeda para as pessoas emprestando para elas. Quando o Banco Central quer tirar a moeda de circulação, tudo bem? Ele vai vender títulos que ele possui, tá, para os bancos. E o que os bancos passam para o Banco Central? Moeda. Desse jeito, moeda sai da economia e vai para o Banco Central. É desse jeito que o Banco Central, tá, vai fazer expansão ou contração da oferta de moeda. É assim que ele movimenta, tá, essa curva de oferta de moeda que é por ele definido. Todas as teorias enxergam, portanto, que a oferta de moeda é exogenamente definida. Não, mas nós aqui no nosso modelo, sim, nós veremos dessa forma. Se vocês quiserem, por exemplo, outras formas, tá, de lidar com a oferta de moeda, teoricamente, a gente tem, tá, mas não é da teoria que nós estamos vendo novo-keynesiana. Quem fala muito de outras formas de oferta de moeda é a teoria pós-keynesiana, e a gente já viu a diferença entre elas. Não é nosso assunto aqui, mas é só para falar para vocês, porque talvez vocês vão achar muito
irrealista e tudo mais, e tem outras teorias que falam do mesmo assunto, é claro, não é por menos que o curso de Ciências Econômicas sempre está no plural, Ciências Econômicas, tá? Mas o que nos interessa é essa forma aqui, essa é a que a gente vestiu a camisa e nesse curso, sobre só ela, falaremos, tudo bem? Vamos aprofundar um pouquinho, pessoal, porque tá, a oferta de moeda, ela tem duas formas. Então, vamos lá, não é a oferta de moeda. A oferta de moeda, só para ficar mais claro para vocês, a moeda que o Banco Central coloca em circulação, a oferta de moeda, ela vai, como nós vimos no primeiro slide, chegar e ficar enquanto moeda de duas formas na economia. Tá? Uma forma é a moeda manual, e a outra forma, tá, é a moeda bancária, ou o que a gente também já falou aqui, depósito à vista, tá? Ou vocês no jargão mais conhecido no dia a dia, tá, aqui no Brasil e fora, conta corrente. Tudo bem? Pois bem, então vamos agora só para aprofundar um pouco, destrinchar aquela lógica, tá, da demanda por moeda, vamos colocar essa lógica separada, tá, enquanto moeda manual e moeda que está nos bancos, tudo bem? E vamos também, no caminhar aqui desse final da aula, tá, para uma discussão mais realista sobre como o Banco Central coloca a moeda em circulação. Então aqui é um aprofundamento, tudo bem? Olha só, o que eu acabei de falar para vocês desse tal open market pode ser visto nessa relação entre os balanços do sistema bancário, isto é, o balanço dos bancos e o balanço do Banco Central. Tudo bem? Sempre que o Banco Central fizer uma política contracionista de moeda, o Banco Central vai trazer moeda para ele. Quando o Banco Central traz moeda para ele, ele precisa colocar nos bancos um conjunto maior de títulos, porque assim os bancos trocam moeda por títulos, tudo bem? Logo, o Banco Central vai reduzir na sua carteira o conjunto de títulos que possui, o que vai significar na economia, tá, uma redução da moeda da economia. Tudo bem? Isso daqui, lá no mundo dos bancos, vai significar um aumento dos títulos que os bancos possuem, e se os bancos possuem mais títulos nas mãos, eles passaram moeda para o Banco Central, eles vão ter uma capacidade de emprestar a menos. Tudo bem? Então isso é uma política de mercado aberto contracionista. Eu vou rabiscar tudo, e daí a gente vai falar o caminho contrário agora. Quando o Banco Central, tá, ele quer colocar moeda na economia, ele aumenta a quantidade de título que ele possui. E quando ele faz isso, ele joga moeda na economia. Essa moeda que está aqui do Banco Central é a moeda da economia. O que vai acontecer, portanto, com a moeda na economia? Vai aumentar. Tudo bem? O que vai acontecer, ó, aqui no conjunto de títulos que o Banco Central tem, tá? Que os bancos têm? Os bancos, portanto, terão menos títulos na mão, que significa que o que eles têm mais na mão? Tá? Moeda. E desse jeito os bancos passam a fazer mais empréstimos, o que vai gerar um conjunto maior de depósitos à vista. Tudo bem? Desse jeito a política monetária se torna expansionista. Tá? Aqui foi só para sintetizar, mas essa síntese é importante porque uma parte bem razoável da moeda, tá, que de fato circula no país, ela circula na forma de depósitos à vista. No Brasil, 50-50. A gente tem moeda manual, 50% da moeda que circula, moeda bancária, outros 50%, isso já historicamente. Tá? Quando o Banco Central estabelece uma coisa tipo o PIX, por exemplo, o que ele está querendo fazer é estimular, tá, que a moeda permaneça dentro do sistema bancário, saia pouco na forma de moeda, ou menos, melhor dizendo, na forma de moeda manual, o que tende, portanto, a gente verá daqui a pouco, a aumentar o conjunto de recursos que o sistema bancário tem para poder emprestar. Tudo bem? Dentro dessas reservas aqui, agora eu vou falar delas, tá? Essas reservas que estão claramente sempre nos dois lados, tá, do sistema bancário, no lado ativo dos bancos e no lado passivo do Banco Central, tá? Essas reservas, elas são definidas em parte pelos bancos para evitar
que exista um descasamento entre o conjunto de recursos que sai dos bancos e o conjunto de recursos que entra, ou seja, entre saques e recebimentos, as reservas amortecem essas diferenças e, além disso, tá, dentro dessas reservas aqui, tudo bem, que são dos bancos, portanto ativo, mas que ficam no Banco Central, portanto passivo do Banco Central e ativo dos bancos, tá, uma parte dessas reservas é definida, tá, pelo Banco Central e o Banco Central manda os bancos guardarem. Tudo bem? Então o banco recebe um depósito e parte desse depósito, tá, vira reserva. Dessa reserva, uma parte o banco faz, outra parte é o Banco Central que vai mandar fazer. Tudo bem? E outra parte aqui o banco vai emprestar. Ele pode emprestar para o Banco Central, tudo bem? Quando o Banco Central está vendendo o título, ou ele pode emprestar para as pessoas. Tudo bem? E desse jeito, quando ele empresta para o Banco Central, quando o Banco Central vende título, tá, menos as pessoas acessarão recurso. Quando o Banco Central está fazendo uma política expansionista e compra título, tá, isso significa que o Banco Central está tentando fazer com que a carteira de empréstimo dos bancos suba, o que vai aumentar a moeda em circulação, ou seja, os depósitos. Beleza? Mas o que eu quero também que vocês guardem é que o nome dessa reserva, quando ela é feita a mando do Banco Central, por exemplo, no Brasil 20% dos depósitos à vista, tá? O nome disso é encaixe compulsório, reserva compulsória, recolhimento compulsório. Tudo bem? Isso daqui vai definir uma parte da demanda por moeda, nós veremos agora. Tá? Bem, não se assustem, tá? A gente está aprofundando e assim o conjunto das variáveis que nós temos aumentou, tá? E a gente vai ter agora um conjuntinho maior aqui de definições, mas não fiquem assustados, tá? Isso é super tranquilo, é só para a gente estruturar o raciocínio de vocês em como as coisas funcionam no nível um pouco mais prático do que a relação LM que nós vimos no início. Mas é aquela que a gente vai usar. Isso daqui é para vocês que são interessados, tá? E é bom que vocês aprendem mais coisas. Olha só, como é que a gente determina, tá, os juros, ou seja, como é que se estrutura o mercado financeiro, o LM, quando a gente faz essa separação que agora a gente está construindo entre moeda manual e moeda bancária, tá? Depósito à vista. Como é que nós podemos estabelecer aqueles gráficos, tá? Que nós acabamos de ver e as estruturas formais, as equações que estão por trás desses gráficos, tá? Parece muito complicado, mas não é simples. Agora a gente só vai abrir, tá, a demanda por moeda, enquanto uma demanda aqui em parte é por moeda manual e em parte é por depósitos à vista, tudo bem? A moeda que está na forma manual a gente vai chamar de C, tudo bem? E ela vai ser uma fração Czinho da moeda total demandada. Então o C vem do inglês cash. Tudo bem? O cash, o dinheiro vivo, vejam, ele é uma fração da moeda demandada. Então, se esse Czinho, tá, é igual a 0,5, significa que 50% da moeda está na forma de cash, logo 50% vai estar na forma de D. O que é D? Depósito à vista. Tudo bem? Então, o valor que a fração assumir, tá, aqui vai significar a diferença daquilo que terá de moeda na forma de depósito à vista. Se o Czinho aqui é igual a 1, significa, tá, que aqui a gente vai ter 1 menos 1 igual a 0. Então, qual é a forma de demanda por moeda? Qual é a quantidade de demanda por moeda na forma de depósito? Tá? 0. Tudo bem? Então, isso aqui é só uma distribuição de percentual, por isso que é uma fração, tá? Entre moeda cash e depósito, tá? Moeda em depósito. Tudo bem? A gente viu que isso daqui é moeda manual, isso daqui a gente viu que é depósito à vista, é a forma da moeda bancária. Tudo bem? Vejam, acabei de falar com vocês, toda vez que tem um depósito bancário, o banco faz duas coisas, uma parte ele reserva e outra parte ele empresta, tudo bem? Então sempre que existir um depósito, sempre que existir moeda na forma de depósito bancário, moeda lá na conta corrente, vai existir também uma parte disso que está o quê? Reservado. Qual é essa parte? Tá? Θ, vai ser uma fração do depósito que acontece. Então, por exemplo, tá, se o Banco Central faz aqui, os bancos receberam um depósito, uma parte disso tem que ficar em reserva. Vamos supor que é como o Brasil, tá? 20%. Então, 0,2 de cada R$1 que entrar, 20%, precisa ficar em
tá? Reserva. O que que esse θ aqui, tá? O que que esse θ aqui está me dizendo? Que a reserva vai ser igual a um percentual do depósito. Tá? Então, por exemplo, se a gente tiver um θ que é igual a 20%, tá? E a gente acabou de receber um depósito igual a 1, isso significa que a reserva, aquilo que vai ficar de moeda no Banco Central, é igual a 20 cents. Então, R é a moeda que vai ficar reservada lá no Banco Central. O resto, o 0,8, vai ficar circulando. Como assim? Tá? O banco recebe 1. 0,2, 20 centavos, ele precisa jogar, tá, lá no Banco Central. Os 0,8 ele vai ficar emprestando. É aqui, ó, tá, os empréstimos que o banco faz, porque é assim que ele ganha dinheiro, emprestando o recurso que ele recebe. Vejam, tá? Quando a gente está na teoria novo-keynesiana, os bancos são intermediários financeiros. Eles pegam o recurso de poupadores e passam, tá, para outras pessoas que, nesse instante, querem gastar mais do que tem. Tudo bem? É sempre assim? Não. Outras teorias enxergam de forma diferente, mas a nossa é assim, então é essa que a gente vai concentrar. Pois bem, tá? Vejam só uma coisa, pessoal. Então, o conjunto de moeda que realmente o Banco Central vai manter com ele, tá, vai ser esse contingente de reserva, porque o resto vai ficar trocando de conta em conta toda vez que o banco está fazendo, tá, um empréstimo, uma pessoa pegou um dinheiro e depositou no outro. Quando ele depositou esse dinheiro no outro banco, saiu do A para o B, o banco vai ter que fazer essa reserva e tudo mais. Então é isso daqui que fica de estável, tá, em termos de moeda lá no Banco Central. Tudo bem? Isso daqui vai formar, em última instância, a quantidade de moeda que efetivamente tem na economia. Vamos lá, tá? Olha só. Olha, se a reserva, tá, é igual a um percentual θ dos depósitos, eu posso pegar esse depósito aqui, ó, o 2, e substituir aqui na conta da reserva. Tudo bem? Desse jeito eu vou ver, já está feita a conta aqui para vocês, mas desse jeito, ao final desse item 3, eu vejo, tá, qual é a moeda efetivamente demandada do Banco Central, tá? Aquela que vai ficar basicamente como uma base de moeda que existe na economia. O resto está circulando, como o sistema financeiro precisa fazer para ele ter ganho. Tudo bem? Vejam. Então, se a demanda por moeda, tá, é uma demanda que em parte é manual e em parte bancária, nós acabamos de definir, tá, o que é a demanda manual que existe, esse CD, e o que é a demanda por moeda bancária, vai ser esse RD. E a gente vai jogar isso para destrinchar a função de demanda por moeda, porque desta forma a gente consegue ver exatamente qual é a oferta de moeda que o Banco Central precisa fazer. Nós chamaremos essa oferta de moeda que o Banco Central efetivamente faz, aquilo que existe de moeda que vocês podem pegar e rasgar na economia, né? A gente chama isso de base monetária, e é por isso, tá, que a moeda que existir e circular na economia vem desta daqui, base monetária. Em inglês, nós damos o nome de High Powered Money, por isso que a sigla é o H. E o que é isso daqui? A moeda que realmente existe na economia, MS. Mas, Fábio, aquele resto dos depósitos está circulando de conta em conta. Tudo bem? Essa é a lógica aqui. Qual é a parte que não circula de conta em conta? As reservas. Elas estão aqui. Pois bem, tá? Vejam, gravem essas relações, tá? Grave o que é que define, em termos funcionais, a reserva, gravem o que define, tá, a moeda manual. Por que a gente vai gravar isso? Porque agora, no próximo slide, o que a gente vai fazer é substituir, tá, a moeda manual pela forma funcional e a reserva pela forma funcional. Tá? Olha só, se a gente já sabe que a demanda por moeda está aqui definida e a gente quer saber qual é, em última instância, a oferta de moeda que o Banco Central efetivamente fará daquela base de moeda que existe na economia que não fica circulando, tá? Basta a gente substituir. Então, olha, a gente sabe o que é CD, que é a moeda por cash, a demanda por cash, a moeda manual. A gente já sabe o que é, tá, a moeda que fica em reserva. Na substituição,
a gente chega, tá, naquilo que o Banco Central precisa efetivamente ofertar de moeda para atender a demanda existente. Eu tenho demanda por moeda vindo do cash, eu tenho demanda por moeda vindo dos depósitos à vista, eu vou isolar essa demanda por moeda, tá, e eu vou chegar nesta forma funcional, porque ela me permitirá, em última instância, agora, trazer, por causa deste MD, tá, aquilo que eu estou desde o começo tratando. O que é? Tá? A determinação da taxa de juros. Vejam só, a partir do momento, tá, em que nós substituímos aqui na função de demanda por moeda o cash CMD e nós substituímos também a demanda por moeda que fica na forma de reservas no Banco Central, tá, o θ de 1 menos CMD, a gente isola o MD e quando a gente isola o MD a gente traz aquilo que a gente já sabe porque a gente já viu. O que é o MD? Tá? É a demanda transacional de moeda mais a moeda, tá, que eu vou demandar para comprar títulos públicos. Eu tenho o MD aqui, ó, colocado de forma isolada. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir a função MD que a gente viu lá atrás aqui na minha nova formatação. Para quê? Porque agora, vejam, tá, eu tenho a oferta de moeda por um lado, eu tenho os parâmetros que ditam a demanda por moeda e eu tenho aquilo que eu estou buscando definir, a taxa de juros. Vejam, o que é isso daqui? Né? Isso daqui nada mais é do que a nossa velha história do LM, mas agora nós separamos uma parte, tá, da demanda por moeda que vai ficar na mão das pessoas e uma parte da demanda por moeda que fica nos bancos. E além do mais, essa parte que fica na mão das pessoas ou fica nos bancos é inversamente relacionada com a taxa de juros. Então aqui nós temos, tá, toda a demanda por moeda. O que é essa demanda por moeda? C, tá, mais θ de 1 menos C, os parâmetros da demanda por moeda, e isso daqui está multiplicado, o nível de transações da economia, é tudo função da taxa de juros. E o que o Banco Central oferta? Ele oferta a base monetária, que é a identidade, a moeda em circulação, tá? No sentido... Você não falou que a reserva fica no Banco Central? Sim, moeda em circulação em termos de oferta de moeda realmente existente na economia, tá? Porque aquela parte que está nos bancos, essa sim fica girando, 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 girando. E aqui a gente chama a oferta de moeda em circulação, então eu posso chamar, isso daqui é a moeda ofertada na economia, tudo bem? Aquela moeda que realmente existe, que está realmente parada, consolidada, reservada, palpável na economia, tudo bem? A parte que fica girando são meramente lançamentos contábeis. E é isso que esse High Powered Money quer dizer. Eu sei que isso daqui não é fácil, por isso que isso daqui é um aprofundamento, tá? São anos até a gente entender como é que essas coisas funcionam todas. Para, tá, o básico da macroeconomia, a gente lidar com essa relação LM aqui está mais do que satisfatório, mas eu não posso deixar de aprofundar com vocês para trazer a oferta de moeda e a demanda por moeda mais próximo do que elas realmente são. Então o modelo aqui nesse momento, tá, já é um pouco mais complexo, tudo bem? Essa High Powered Money, a moeda efetivamente ofertada na economia, ela é absolutamente definida pelo Banco Central e ela sempre vai olhar essas coisinhas que estão mal escritas aqui embaixo. O que é isso? MD, é a demanda por moeda, mas agora a gente separou em moeda, tá, que vem basicamente ficar na mão das pessoas, é a nossa moeda a demanda de moeda por cash, e aquela parte que vai parar, tá, nos bancos, é a moeda bancária, tudo bem? São os depósitos à vista, ou o que normalmente a gente ouve são as contas correntes. Tudo bem? O Banco Central sempre vai ofertar a moeda necessária para atender isso daqui. Essa parte aqui, ela fica circulando o tempo todo na economia. Então, qual é a parte de moeda que realmente precisa existir? É aquilo que a gente chama de RD. Eis a síntese do que a gente acabou de falar. Essa relação entre a moeda que o Banco Central oferta, tá, e as formas que nós mantemos a moeda, gera uma taxa de juros. Está aqui o ponto dela definido. Tudo bem? Foi isso que a gente aqui acabou de explicar, só para destrinchar um pouco mais o modelo. Beleza?
Por fim, pessoal, um ponto extra final. Vamos entender o que é o tal do multiplicador monetário. Tá? Como todo multiplicador, isso quer dizer que para cada tá, de base monetária que o Banco Central coloca em circulação, isso daí vai virar mais de um em termos de moeda circulando na economia. A razão foi aquilo que eu comentei com vocês. Tá? Os bancos vão girar aquela parte que eles não precisam reservar, tá? Eles vão girar isso para ganhar dinheiro, porque o banco ganha fazendo esse giro. Tá? Quanto é que ele girará? Multiplicador monetário. Como é que a gente calcula? Bem, partamos da nossa formulinha, da nossa relação que nós acabamos de desenhar. Tá? O ponto de equilíbrio entre o total de base monetária ofertada e a demanda por moeda. Então isso daqui que eu denominei para facilitar a relação 1, tá? Nada mais é do que o que a gente acabou, tá, de atingir, tudo bem? Então vejam, tá? Vamos fazer a chegada, vamos calcular o multiplicador monetário. Tá? Então vejam mais uma vez a relação 1, a gente acabou de mostrar o que ela é, a gente acabou de calcular essa relação 1, acabou de chegar no resultado dela, ela nada mais é do que o equilíbrio do mercado monetário. Tá? E aí, vejam, para a gente poder achar o multiplicador monetário, cujo conceito é a cada que o Banco Central coloca em circulação de base monetária, isso vira mais do que em termos de moeda na economia, tá? Porque isso vai ser um efeito do processo de os bancos captarem recursos e emprestarem. Capta recursos e empresta, capta recursos e empresta. Isso daqui está multiplicando o volume de moeda que existe na economia. Então vamos criar um multiplicador. Como é que algebricamente a gente consegue fazer isso? Tá? Algebricamente, é só a gente pensar o seguinte, tá? Vejam, C está entre 0 e 1, porque é a distribuição entre moeda manual e moeda bancária. Tudo bem? A gente vai ter essa distribuição entre 0 e 1. Tá? Então esse Czinho, que é a fração de distribuição entre cash e moeda bancária, está entre 0 e 1. Tá? O θ, tudo bem? O θ, ele é a reserva que o banco precisa fazer, tá? Toda vez que ele recebe um depósito à vista. Se o banco reserva 1, significa que o banco não vai emprestar nada do que ele receber. O banco vai falir. Logo, θ sempre é menor do que 1. Tá? Se esses dois parâmetros, C e θ, são menores do que 1, é isso que está dito aqui, sempre que a gente fizer o inverso desses parâmetros, o inverso desses parâmetros tem que ser maior que 1. Então isso nos implica, logicamente, que se a gente construir, tá, 1 dividido pelos parâmetros, e esses parâmetros são menores do que 1, tá, toda vez que a gente fizer essa fração, isso daqui tem que ser maior do que 1. Por quê? Porque os denominadores dessa fração são menores do que 1. Logo, o inverso, tá, desses parâmetros, dessas frações, é maior do que 1. Tá, qual que é a lógica disso? A lógica disso é, se a gente parte do multiplicador sabendo que ele é o multiplicador, então ele vai transformar uma unidade de base monetária colocada em circulação pelo Banco Central em mais do que 1, se eu sei que o inverso daquilo que é menor do que 1 tem que ser maior do que 1, eu já consegui, portanto, tá, descobrir qual vai ser o multiplicador. Ele vai ser 1 sobre os parâmetros, Czinho e θ, tudo bem? E aí, quando eu multiplico ambos os lados da nossa relação, tá, 1, por este multiplicador, por um lado a gente corta, vejamos aqui, tá, todo esse lado da demanda e vai sobrar, desculpa, eu cortei todo, mas vai sobrar, basicamente, os fatores de demanda por moeda. Então, a gente vai ficar, tá, com os fatores de demanda para moeda. E a gente vai multiplicar o lado esquerdo, que é a oferta de moeda colocada em circulação, tá? A gente vai multiplicar justamente por 1 sobre os parâmetros que nós sabemos que são menores do que 1, e se, portanto, eles são menores do que 1, o inverso disso, 1 sobre, tá? O inverso disso tem que ser maior do que 1. Então, a gente vai multiplicar, em última instância, tudo bem? A oferta de moeda por um multiplicador que é maior do que 1, por definição e por conta.
Tudo bem? Então isso vai mostrar que sempre, tá, que a oferta de moeda for aumentado em 1, é isso que aqui está colocado, então quando o Banco Central variar a oferta de moeda em 1, esse multiplicador fará com que, em última instância, a moeda que circula na economia seja maior do que 1. E qual que é o segredo? O segredo é que os bancos vão receber depósito à vista, porque uma parte da moeda está lá com eles, e eles vão emprestar essa moeda. Tá? Isso daqui vai acontecer porque os bancos, tá, sabem, na média, que o conjunto de saques, ou seja, saídas de recurso que eles recebem, é, na média, ao longo do tempo, tá, inferior ao conjunto de depósitos que eles recebem. E desse jeito eles conseguem emprestar o dinheiro e com esse empréstimo os bancos conseguem ofertar moeda na economia, tá? Multiplicando, portanto, aquilo que o Banco Central, que é o emissor único, emitir, é diferente de criar, tá? Na multiplicação bancária. Entendam isso. Emitir moeda só o Banco Central. Multiplicar moeda são os bancos. Fazendo o que? Isso que eu acabei de explicar. Eles vão emprestar, tudo bem? E desse jeito eles vão fazer com que a moeda fique girando além daquela unidade que lhes foi depositada. Sei que isso daqui é mais complexo, mas isso daqui fica sobretudo como um bônus. É importantíssimo que vocês entendam, tá? Vejam aqui até o que é o LIM que nós definimos lá atrás. Mas se vocês querem se aprofundar, tudo isso que nós discutimos, nisso que eu estou passando agora, é muito importante. Tudo bem? LIM definido, nosso próximo vídeo junta, tá, o mercado de bens com o financeiro, a gente vai chegar no mundo do ISLM. Tudo bem? Um abraço.